E aí, pessoal? Estou aqui gravando à noite uma aula, essas aulas EAD, passar para poder a gente estar falando sobre a matéria que eu passei para vocês, né? Eu passei um texto e dois vídeos no YouTube, né? Só que agora eu vou estar explicando para vocês como se eu estivesse em sala de aula e vou estar passando para vocês aqui todas as informações e qualquer coisa vocês podem até mesmo aí no vídeo fazer pergunta pelo próprio YouTube, como também vocês podem fazer pergunta pelo WhatsApp, fica à vontade, ok? Essa aula vai ser, eu não sei se vai valer 4 ou 2 aulas, eu vou ver isso direito depois com a coordenação, mas é a nossa próxima aula. Assistam toda a aula, nós vamos estar então fazendo essa explicação para vocês. Bacana? Vamos lá. Bom, nós vamos trabalhar então os povos pré-colombianos, né? Tem esse nome porque pré, que é anterior à chegada de Colombo, tá? Aí eu tenho um esqueminha aí, peguei na internet, um monte de coisinhas, achei muito legal esse esquema, né? E tem todo uma ideia, né? Um organograma, né? Um mapa mental aí. Então tá, nós vamos falar sobre os Incas, né? O Império formado no século XII, território Chile, Equador, Peru, tá errado aqui, né? Bolívia, tem muito, né? Império interligado, liderado por um soberano, sim. O desenvolvimento de Quipó, sistema de contabilidade, vou explicar isso para vocês. Registro de informações e politeísta, como todos os povos da América, né? Nós vamos falar sobre, né, os astecas, né, formado no século XV, território quase todo do México atual, sociedade hierarquizada, liderada por um monarca. Cobrança de tributos a povos dominados, porque era uma confederação. Fala império aqui, mas uma confederação, eu vou dar uma explicada isso mais à frente. Escrita pictográfica e hieroglífica, como a escrita maia também. Bom, os maias. Cultura sobreviveu mais de 3.000 anos, bem antigo mesmo, até o século XV. Não, eles podem ter a força dele mesmo até o século IX. Depois eles ficou bem fraquinho, abandonou as cidades, né? Mas é um povo muito antigo, muito forte. Território sul do México, né? Ia na Península de Yucatán. Ali aí vai ter Honduras, Guatemala, porque os locais também, além do México, né? Grandes avanços científicos, que eles tinham matemática muito avançada, a astronomia, várias outras coisas, arquitetura, metalurgia, interessante também. Sociedade rigidamente hierarquizada, sim, sistema de escrita hieroglífico e politeístas, como sempre, né, são vários. Bom, pessoal, eu estou fazendo um resumo geral, depois a gente vai trabalhar devagar, ponto a ponto. Localização, né? Então, os astecas localizados no noroeste do México, nessa região aqui, pessoal, ó, os astecas. Deixa eu pegar um preto aqui. Os astecas localizados nessa região aqui. Poxa, por que não quer pintar, pô? Localizado aqui, tá? Aqui ficavam os astecas, beleza? Essa parte vermelha. Política, poder militarizado, né? E teocrático. Sociedade de modo de produção, servidão coletiva. A gente vai ver isso depois, né? Escolhido por uma mesma família, né? Então a mesma família que ia tendo a sucessão, né? Hierarquizado, imperador, comandante supremo do exército, chefe de governo. Agricultura, né? Milho, pessoal, agora a gente vai ter agora a cultura do milho, muito importante nas sociedades americanas, né? Como a gente tem o trigo para sociedades da Mesopotâmia e do Egito, né? Da Europa também a gente vai ter o milho aqui,
que é um tubérculo, né? Um tubérculo, não, desculpa, tem muita carga de açúcares, né? Muito valor energético, como foi a mandioca também, nós tínhamos aqui no Brasil. Então vai ajudar demais, né, a desenvolver. Toda a grande sociedade precisa de um carboidrato, né? E esse carboidrato ajuda muito, como tem muito no trigo, tem também na questão, né, do milho, né? O milho é muito importante. O Estado era o proprietário das terras, então tudo era do Estado, conforme a gente vai explicar mais à frente. A comunidade pagava impostos, né? Todo mundo tinha que pagar seus impostos, lógico, o governo, que há um Estado, né? Há essa organização da produção. Terras, né? Chinampas, esteiras de vara flutuante. Pessoal, eles faziam dentro do lago, chama Texcoco. Eles tinham tipo umas balsas e lá em cima eles colocavam terra, né, nesse local, organizava tudo e punha ali esterco, né, de gente. Olha só que interessante, eles tinham um sistema de esgoto muito massa. Você colocava as pessoas pegavam aqueles barris, colocavam nessas balsas e ali eles faziam todo a fertilidade do solo. Olha só, na época dos astecas, beleza? Isso também os incas faziam, nós vamos falar mais à frente, né? Comércio de troca, semente de cacau, interessante isso, usavam muito cacau, chocolate, que eles falavam aqui, né? Que é o chocolate, eles usavam muito, chegava a ser trocado como moeda, tecido de algodão como moeda e o cacau também. Olha só que beleza, era uma moeda corrente, né? Como você tem o dinheiro, né, no seu bolso, eles tinham a semente de cacau. Você poderia trocar com as pessoas, porque como era muito uso, o chocolate era de muito uso na América, as pessoas então trocavam mercadoria, como trocava-se farinha aqui em Goiás antigamente. Você trocava, porque era um uso de comida, era uma comida de uso corrente. Então, todo mundo queria o chocolate, né? Fumo, chocolate, né, algodão, como todo mundo queria, era uma moeda de troca, era fácil, era algo que todo mundo aceitava como para poder trocar qualquer mercadoria. Vamos lá. Sociedade, calpule, né, clã, né, são grandes famílias, né? Laço de parentesco, terra era coletivo, conforme eu falei, o imperador, nobreza, sacerdote, comerciantes, camponeses e escravos. Havia escravos, quem são? Principalmente vencidos em guerra e filhos de escravos. E no caso, quando as pessoas vendiam os próprios filhos como escravos. Existia isso, gente. Principalmente para sacrifícios e outras coisas, né? Tomara que seus pais não tenham essa ideia, né? Pensou que beleza? Os últimos deviam obrigações ao Estado, pagamento de impostos, trabalhar em obras públicas, prestação de serviço militar, e os astecas aceitavam a poligamia. O que é a poligamia? Vários casamentos. Então, o homem asteca, ele poderia se casar com várias mulheres, só que a primeira era a principal, né? Então, eles tinham esse costume aqui, né? Era até juridicamente, tinha toda essa questão. Vamos lá falar dos maias, os que desapareceram antes da chegada dos europeus. Península de Yucatán, os maias é aqui, pessoal. Pá, tá? Os maias, tá? Península de Yucatán no sul do México, né, nessa região aqui. Guatemala, Honduras, El Salvador e Belize. Cidades-estados, poder político, teocrático e hereditário. O que é cidade-estado? Enquanto os astecas eram uma confederação de várias cidades que se uniram para subjugar outras, fizeram um império. Aqui não. E cada cidade era autônoma da outra. Caracol, como é que é o nome da outra? Copan, né, e várias outras cidades, elas eram até inimigas, tinha vezes. Tá? Então, cada cidade tinha seu próprio chefe e elas eram independentes, desligadas uma da outra. Não havia um poder central maia. Havia até uma disputa desses poderes, dessas cidades, né?
O cultivo da terra coletiva pagava impostos, né? Como cada cidade tinha seu governante, eles pagavam agricultura do milho, como eu falei, mercadores responsáveis pelas trocas e produção agrícola e artesanal. Uma sociedade muito avançada, mas muito medo. Das três, né? A que mais teve um esplendor muito grande foi a Maia, né? Embora os Incas estavam se despontando também. Rigidamente dividida, posição social determinada pelo nascimento, ou seja, casta, né? Você nascia naquela posição social, ali você ficava, né? Famílias dos governantes, altos funcionários do Estado, comerciantes, cobradores de impostos, militares, sacerdotes e trabalhadores. E aí vai. Aí nós vamos aqui, meu preferido, meus queridinhos, os Incas, né? Organizadíssimos também. Quem eram eles? Nessa região aqui da América do Sul. Muito interessante, pessoal. Era uma força muito grande os Incas tinham. O tamanho do Império Inca, muito, muito organizado. Vocês vão ver isso mais à frente. Peru, Bolívia, Equador, Chile, Argentina, todos eles faziam parte. Mas o interessante dos Incas também, que a gente acha estranho, porque existe um caminho, chama Caminho do Peabiru, que ele passa mais ou menos isso aqui. Ele chega aqui do litoral. Então os Incas tinham comércio, ou sei lá o que, com essa região todinha. Se você saísse daqui, você ia parar aqui no Império Inca. Até hoje esse caminho existe no Brasil, o caminho do Peabiru, que eles falam, né? Vamos lá. Inca, chefe supremo, poder teocrático e militarista. Agricultura, batata e milho. A batata também é da América, viu, gente? Depois que os europeus levaram para a Europa, né? E aí popularizou a batata. A princípio a batata era na Inglaterra, por exemplo, como foi muito popularizado, era comida de porco. Mas como deu uma grande fome, as pessoas passaram a usar batata. Hoje é a base da comida na Europa, principalmente na Inglaterra. Tá? Muita batata. Tem batata, milho, né? Muito daquilo ali é nosso aqui, tá? A mandioca, né? É da América. E essa troca de mercadorias aí, de culturas, né? De produtos. Vamos lá. Terraços favorece a agricultura, enviar erosão, solo fértil, fertilizante, guano, né? O terraço era um negócio que eles faziam em cima das montanhas, no qual eles iam plantando ali. Isso mais à frente é o que a gente vai falando da cidade. Mais à frente a gente vai estar falando sobre isso. Cidade perdida, né? Terras do Estado dividida em comunidades, sim, né? O Estado dividia em várias comunidades, cada comunidade tinha o seu líder. A Lilos. O imposto era a mita, a gente vai estudar isso, tá? Construção de estrada, obras públicas, a mita você pagava com seu trabalho, certo? Ali era muito interessante, que você pagava com seu trabalho, você ia lá, pagava com seu trabalho e voltava para o seu Alilos, né? Então a comunidade plantava aqui, você ia lá, trabalhava na terra do Inca, cuidava de tudo ali, e o Inca cuidava da sua família enquanto você estivesse trabalhando, a mita. Depois esse imposto vai ser replicado para os espanhóis lá na frente, a gente volta a bater esse papo de novo. Construção de estradas e obras públicas, conforme eu falei para vocês, estradas cruzavam todo o império, tinha até um sistema de correio. Tinha estradas que vinham aqui para o Brasil, chama Caminho do Peabiru. Tinha estradas que ligavam esse mundo aqui todinho. Ó, eu acho isso uma loucura ainda, a gente não sabe ainda direito a história, mas tem muita coisa para descobrir. Comércio, cerâmica, tecido, artesanato de ouro, bronze e prata também eram bons metalúrgicos, tá? Sociedade, imperador, nobreza, altos funcionários do Estado e do clero e os curacas, artesãos, médicos, artistas, militares, contabilistas, camponeses e escravos. Álidos, base da organização social, laços de parentesco, curaca hereditário. Então, era uma forma. Então, conforme a gente vem aí, eu até passei no exercício para vocês, né? Vamos dar iniciar a nossa conversinha. A letra A é quem? Vamos lá. 1, 2, 3. Quem que é? Azteca, tá? O B é quem, galera? B é quem? Vamos ali. 1, 2, 3. Os maias. E o C é quem, galera? Faça agora, né? Sobrou só um, os incas. Eu quero que vocês vejam isso e mais uma coisa, pessoal. Isso aqui a gente está falando de 3 povos que estavam por aqui.
mas ainda tem muita coisa. Olmecas, toltecas, tem teotihuacanos, né? Tem coisa demais pra gente falar, mas infelizmente o tempo é pouco, a gente tem que falar de poucos. Só desses principais aqui. Principais porque eles ficaram mais próximos aos espanhóis, mas que tem muita coisa para trás aí ainda tem. Bom, os incas mais e astecas formavam uma complexa organização social, econômica e política. A população encontrada pelos europeus na América Central e na América do Sul era de 12 a 25 milhões de habitantes. Tranquilo que era até mais, pessoal. Mas era por volta... os incas tinham quase 20 milhões na mão deles. Os maias tinham 5. Né? Então era muita coisa, tá? Muita gente, tá? Ah, professor, mas 12 milhões a cidade de São Paulo tem. Eu falei, sim, hoje em dia sim. Mas naquela época era muita gente aqui. Você tem que ver pela precariedade, assim, precariedade não, né? A tecnologia agrícola deles, tá? Eles deram conta até de alimentar bem tanto de gente. Isso vai ser até um fator para os maias, lá na frente a gente fala sobre isso, né, da sua decadência, o avanço agrícola, o problema de secas e outras coisas. Então era muita gente, tá? E esse povo todo desapareceu, teve um decréscimo muito alto dessa população devido à invasão europeia, né? Essa nova formação do mundo que nós estamos hoje, né? E que depois vai dar uma diminuída bastante nesse povo todinho. A população pré-colombiana era bem diferente dos índios brasileiros. Eles possuíam uma organização social bem mais complexa. Sim, nossos índios não necessitavam. Não existia um Estado, era mais uma comunidade, não existia um chefe nas sociedades brasileiras. Aqui não, já era um Estado muito, muito bem organizado, tá? Muito mesmo. É assustador. Bom, característica geral, as civilizações pré-colombianas caracterizadas geral pela política, teocracia. O que é? Teo é Deus, cratia é poder, já falei isso para vocês, porque os sacerdotes, né, os chefes, os reis, os imperadores, eles eram representantes divinos na Terra. Então eles representavam Deus na Terra, e aí era uma teocracia, né? Então eles tinham esse poder. A sociedade estamental, o que é? Estamentos, estados. Você não mudava ali, era raro a alteração do seu status, né, aonde você nascia. Religião politeísta, a gente vai ver alguns deuses de algumas sociedades, tem muitos deuses, né? A economia, comércio e agricultura, tá? As principais civilizações da América Central, maias e astecas, e ao sul, nos Andes, os incas. Modo de produção asiático, pega essa, pessoal, isso aqui que você tem que entender para você pegar toda a mecânica para vocês responderem às provas que vocês vão ter ano que vem. Né? Modo de produção asiático, inexistente propriedade privada, terras pertencentes ao Estado. Todas as sociedades tinham essa mesma forma, né? Você tinha que as terras eram do Estado, conforme onde você nascia, o Estado te colocava aquelas terras, você ia cuidar lá das terras e prestava por forma de pagamentos ou de serviços, né? Pagamento de tributo através dos excedentes da produção e também por serviço, e prestação de serviço ao governante, corvé real, né? Acho um pouco puxado para o rumo da Europa, mas é aquele negócio, você era obrigado a prestar serviço para o governo. Atividades econômicas, a principal era a agricultura, o Estado a controlava tudo, né? Desenvolvimento dos recursos humanos devido ao primitivismo de sua tecnologia, existência de um considerável comércio responsável pela transferência de excedentes de mercadoria através de trocas. Então, o comércio é muito importante, pessoal. Tanto o comércio como a indústria artesanal. Por quê? As pessoas viviam de produzir alguma coisa e isso fazia com que eu tivesse um excedente ali de milho, podia trocar por uma cerâmica, podia trocar por um cacau, né? Podia trocar por um tecido. E o comércio ajuda no desenvolvimento humano. É muito importante a economia, o comércio, a agricultura para a sociedade se desenvolver. Aspectos políticos e sociais. Vamos lá. As três civilizações possuem a autoridade suprema, isso, com ambos os poderes político, administrativo e religioso. Então ele é chefe político, chefe militar e chefe religioso. Era o todo poderoso mesmo. O rei personificava o Estado e sustentava a imagem de grande protetor e guia perante as massas e seu exército. Apesar de os poderes do rei não estarem limitados legalmente,
as elites detinham poderes, portanto, limitava o exercício, o exército e a decisão política do rei. É porque muitos ali eram também chefes militares dessas elites, né? Então, acabava que o imperador ficava meio dependente deles. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos fantásticos e maravilhosos maias, né? Civilização maia, América Central, lindamente, né? Civilização maia. A civilização maia foi uma das mais impressionantes sociedades pré-colombianas. Ela foi destacada pela sua arte e arquitetura, mas principalmente por sua matemática e sistema astronômico, assustador. O objetivo desse tópico é mostrar os aspectos da sociedade visando destacar sua história, economia, agricultura, culinária e sua religião. Aqui o calendário maia que falava que 2012, né, esse calendário aqui, ó, calendário. Pulou, pessoal. Esse calendário falava que a sociedade maia iria, né, acabar em 2012. Vamos lá. Os maias era a mais antiga civilização pré-colombiana, localizada na península de Yucatán, sul do México, Guatemala e Belize atuais. Né? Essa região aqui, que a gente já viu no mapa maior. A sociedade maia começou a se formar por volta de 700 anos a.C., então não é novinha não, é bem antiga mesmo. Pra você ver, os gregos também estavam se formando, mais ou menos nessa época. Né? Estava bem avançadinho, mas estava se formando. Não se constituíram em impérios centralizados. Os romanos estavam se formando nessa época, e tudo bem. Império centralizado, conforme eu falei para vocês, eram várias cidades-estados, né? Os Mal, Jaina, Tulum, Chichén-Itzá, Palenque, Tikal, Uxacum, Copan, várias e várias cidades. Caracol, tem outras aí, tá faltando umas aí nesse mapa. Quando os espanhóis desembarcaram na península, em Yucatán, em 1518, essa sociedade estava bastante fragilizada, política e militarmente, mas ainda foram capazes de oferecer resistência aos conquistadores europeus, mas não deu muita não, pessoal. A resistência foi muito pouco. O que foi muito interessante é os europeus andando na mata. Então eles andavam na mata quando eles descobriram uma cidade inteira abandonada. Inteira, cidade gigantesca abandonada. E 5 milhões de pessoas vivendo nessa região aqui. Olha só para você ver, eles começaram aqui nessa região e foram migrando para cá, tá? Porque devido às secas e outras coisas, na qual eles foram sendo dizimados, acabou. E a hora que chegou eles já eram pouquinhos, nem tinha muita coisa não. Os maias, além do chocolate, como os astecas, principalmente os astecas do chocolate, os maias inventou o chiclé, né? A árvore de chiclé. Para eles mastigavam o chiclete nosso mesmo. Hoje o chiclete de petróleo, mas antigamente ele era feito dessa árvore de chicle, que era uma goma, né? Que depois o Adams levou para os Estados Unidos, colocou açúcar e aí vende no mundo inteiro agora como chiclé, né? O chicle, conforme a gente conhece. Vamos lá. Aspectos culturais. Os maias, a principal divindade era Itzanã, deus do céu, do dia e da noite, né? Acreditavam num mundo infernal, que havia o mundo iria acabar, o inferno e tal. Praticavam sacrifícios humanos e altos sacrifícios. E veneravam seus antepassados, principalmente o sangue. Muitas vezes, os chefes maias, eles se mutilavam, né, e faziam rituais em tecidos e tal, com seu próprio sangue, para poder agradar os deuses, tá? Aspectos políticos sociais, né? Organizada em cidades-estados autônomas, conforme eu falei para vocês, com o próprio corpo político e religioso, sem qualquer ligação com as demais. Então, eles eram separados. Sociedade de classes, né, composta por elite hereditária e dominante, de sacerdotes e militares. Sociedade de classe aqui até um pouco complicada, porque você não mudava de classe tão facilmente, tá? Não era tão fácil assim. O trabalho público era considerado pelos camponeses como um serviço prestado aos deuses. Então você trabalhava, você pagava seus impostos, mas você estava prestando isso aos deuses. Aspecto jurídico, gostei muito dessa parte. Com os estudos deles, né, viu muita coisa sobre questão jurídica. Vamos ver o que eles têm aqui para nos falar.
penas extremamente severas. Severas, né? Vamos lá, homicídio, incêndio proposital de pássaros com plumagem rica eram punidos com pena de morte, porque eles adoravam os pássaros. Tinha um deus, um beija-flor e tal, que a gente vai ver aí, muito parecido com os deuses astecas também, tá? E eles então punia, né, com a morte. Estupro era um castigo com lapidação pública. Sabe o que é isso? Tacar a pedra até a morte, tá? A mulher adúltera, né, quem cometesse adultério, era entregue ao seu marido, que podia matá-la ou perdoá-la. Interessante isso aqui, né? Matá-la ou perdoá-la, né? Qual que é a ideia? Se caso ela tivesse... quem fazia a execução da pena da mulher adúltera era o próprio marido, porque ele era o único ofendido. Então você pegar e falar assim, não, de boa, vou perdoá-la, né, tal história, fica aí. Agora, se o cara fosse muito ruim de coração, né, o cara ia mandar matar a mulher e aí ela morreria. Isso é absurdo, né? Mas vamos lá. O parceiro do adultério é exposto à execração pública. O cara que cometeu adultério. É engraçado que adultério é a mulher que faz, o homem não, né? Você percebeu aí? Adultério é das mulheres, não dos homens. Beleza? Vamos lá. Organização Social Maia. Lá em cima estava Alak Winnick, que era o chefe. Depois vinha sacerdotes, nobres, né? As pessoas comuns, que é a grande parte dos servos, e os escravos. Você sabe a diferença entre servo e escravo. Já falei isso para vocês. Então, vamos lá. O servo, ele não é propriedade, não pode ser vendido, pode ser trocado, não pode bater nem apanhar. Agora, o escravo, ele pode ser vendido, trocado, fazer o que você quiser, beleza? Então vocês têm que saber bem a diferença, tá bom? Existiam os escravos. Geralmente, filhos de escravas e aqueles que eram vencidos em guerras. Você ia atacar outra cidade maia, o pau torava aquela briga, você pegava as pessoas e trazia como escravo. Bom, os maias produziam, além dos produtos básicos da agricultura, o cacau, algodão, sal, mel, tinturas e outras exóticas mercadorias para o comércio. Eu não vejo tanta exótica assim não, que a gente usa isso até hoje. Existiam mercadores, viajantes que levavam essas mercadorias de uma cidade ou vila para outra. E usa inclusive rotas marítimas, evidências e interpretações econômicas fortemente sugeridas que os maias possuíam um sistema monetário. Aquele velho negócio, né? Ao qual utilizavam sementes de cacau também, ouro, sinos de cobre, jade, conchas de ostras como dinheiro. Apesar de alguns acadêmicos não concordarem com a existência de dinheiro entre os maias no período clássico. Pessoal, olha só. Eles usavam cacau como os astecas, usavam ouro. Por que essas mercadorias, né? Sinos de cobre, deve ser gotas de cobre. Por que essas a jade, que é pedra preciosa, conchas, por que essas mercadorias eram usadas? Como que funcionava? Porque todo mundo queria, certo? Todo mundo queria. Então aquilo servia como uma forma de você mensurar o pagamento. Você estipular valor. Todo mundo queria essas mercadorias. Então por isso que funcionava como moeda. Não como a gente conhece, né? Mas funcionava bem. Vamos lá. Pessoal, esses edifícios aqui, ó, que faziam com que a sociedade fosse tão importante, essas pirâmides grandonas aqui, que eram os templos, né? Então, vou marcar aqui de amarelo. Então, o que acontece, pessoal? Esses templos aqui, uma sociedade muito poderosa, uma cidade rica, que fazia o templo mais alto e mais opulento, né? Geralmente tem outro templo embaixo, que eles iam fazendo um em cima do outro. Então, as sociedades maiores faziam os templos maiores. Olha o tamanho dessa construção. Fantástica, tá? Esse é o Templo de Tikal, né? Lar de vários templos e palácios. É uma das localidades mais conhecidas do norte da Guatemala. Suas imponentes instalações parecem ter abrigo também grandes reservatórios artificiais de água para o período de seca. Também tinha toda essa questão. Olha só o tanto de gente fazendo rituais aí hoje em dia. Esse aqui é o calendário maia, né? Que 2012... Esse aqui, pessoal, que 2012
O povo falou que o mundo ia acabar porque o calendário parou em 2012. Os maias e vários povos achavam que o mundo ia acabar mesmo, né? O mundo já tinha acabado 6 vezes, e aí haveria todo um inferno e depois ressuscitaria de novo, né? E era assim que funcionava os deuses, né? Então os maias tinham toda essa ideia e outra. Conforme também a quantidade de pessoas que viviam dentro da região maia, tinha muita seca, muita fome. Então essa visão apocalíptica do mundo era muito comum. É porque você morria muita gente de fome, de seca, de doenças, né? Por causa que trazia tudo isso. Né? E aí eles tinham essa visão apocalíptica mesmo, que o mundo acabaria de tantos e tantos anos. Né? Então eles tinham toda essa ideia. Bom, o que são fantásticos nos maias? Os números. Eles conheciam o zero. Olha só que lindo o 20. É o 0 mais 1 dava o 20, né? Era para dar 10, né? Mas tudo bem. O 5, olha só que marcava o 5. O 18, ó. Né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 15 mais 3, 18. Olha só que fantástico era matemático. Os maias conheciam o zero, coisa que os romanos não sabiam. Né? Quem tinha o poder de conhecer, nem os gregos conheciam números, né? Os gregos trabalhavam com letras, os maias já conheciam os números conforme a gente conhece, né? O zero é fantasticamente importante na hora de fazer cálculos. Eu sou fãzaço dele. Vamos lá. Mais uma construção, palácio na área central de Palenque, outra cidade, construída em 721 d.C. pelo filho do Lorde Pacal. Sua notável torre pode ter servido como um observatório astronômico dos maias. Eles viam bem o céu, os planetas, eles tinham todos os mapas astrais, eles eram bem avançados, né? Ó, chamado de O Caracol, essa estrutura de Chichén Itzá, que a gente conhece como caracol, também parece ter sido um local de observação astronômica. Certas portas e janelas nessa estrutura se alinham com várias órbitas de planetas, então eles ficavam ali quando orbitavam tal lugar. Essa figura do lado, pessoal, é uma mulher fazendo chocolate. Olha só que legal. Nessa cena de meados do século XVI, uma nativa mexicana preparando chocolate, né? Via tradição herdada da antiga civilização maia, né? Que os astecas estavam fazendo. Os maias geralmente consumiam o cacau na forma de chocolate, principalmente como uma bebida quente servida em copos de barro, né? Aí o chocolatão aqui, ó, velho grosso, ó, bom demais, né? Chocolatezinho, quem gosta, é bom. Vamos lá, galera. Vamos lá, que senão essa aula fica muito grande. Bom, os maias eram uma civilização dotada de amplo conhecimento em matemática, física, agricultura e artes. Eles dominavam a escrita e hieroglífica e tinham um complexo sistema econômico, além de arquitetura, né, e engenharia. Porque brincadeira essas esculturas, essas construções. Essa não é a primeira evidência de que a seca pode ser a causa do desaparecimento, né, dos maias. Em 2012, um estudo publicado pela revista Natura analisou estalagmites de grande buraco azul e concluiu que a grande período de seca coincidiu com o declínio da civilização maia. Como eu falei para vocês, né, os maias eles foram devagar, foram sendo devido às secas, devido à quantidade de pessoas, foram acabando, foram sendo desaparecendo. Os astecas, o Império Perdido. Esses aqui é outro povo forte, guerreiro, né? Terrível. Aqui a gente pode ver a cena da cidade de Tenochtitlan. Tenochtitlan, pelo que muitos estudiosos falavam, que ela era do tamanho de Rio Verde, 200 mil habitantes, pessoal. Nenhuma cidade da Europa tinha o tamanho que tinha Tenochtitlan. Vocês estão aqui embaixo, se vocês prestarem atenção, tem aquelas barcas que eu falei para vocês de agricultura. Pode prestar atenção aqui, que eram lotadas. Hoje esse lago não existe mais. O Lago Texcoco não existe mais. A Cidade do México está em cima, né? Hoje a Cidade do México em cima da cidade de Tenochtitlan, né? Não existe mais. Mas esse aí é fantástico. Bora ver os nossos amigos astecas aqui. História da sociedade asteca. Presta atenção. Antes de fixar na América, os astecas formavam tribos guerreiras nômades que viviam num local chamado Aztlán, situado no sudoeste dos Estados Unidos. Então eles eram lá dos Estados Unidos, né? Instalados no Vale do México, em uma ilha do Lago Texcoco.
Então eles eram lá dos Estados Unidos, lá em cima, e eles desceram e vieram para o Lago Texcoco. Tá ok? Vamos lá. O Vale Texcoco é uma ilha do Lago Texcoco, né? E a partir da aliança feita entre a cidade de Texcoco, Taclopan, surgiu o Império Azteca. Então eles se juntaram, Tenochtitlan, Texcoco, Taclopan, e fizeram uma confederação, tendo como centro a cidade azteca de Tenochtitlan, que é a cidade deles, né, que fez dentro do lago, hoje conhecida como Cidade do México. Né? Inicialmente formava uma tribo e aprendendo técnica agrícola e como explorar a terra fértil, conseguiram juntar muitas riquezas essenciais para manter ativa a sua capital, Tenochtitlan, e construir um dos maiores impérios já vistos até hoje. A sociedade azteca era muito flexível e permitia uma simples escravo pudesse chegar a fazer parte da aristocracia militar, graças à bravura nos combates, dedicar-se ao serviço religioso e até mesmo chegar a ser supremo sacerdote, lógico, né, em casos raros, né, que não era tão simples assim, mas poderia, né? Vamos lá. Aqui, pessoal, o Lago Texcoco. Eu esqueci o nome do deus, mas à frente eu vou lembrar. O que ele falou? Ele guiou os homens que estavam aqui mais ou menos nos Estados Unidos, na região de Aztec, nos Estados Unidos. Eles não eram conhecidos como astecas, mas eles eram conhecidos como mexicans, tá? Por isso que tem o nome de mexicans, tá? México, mexicans. Nossa, que horrível, tá? Mexicans. Tá ok, pessoal? E aí esse Deus guiou eles para cá e ele falou para eles o seguinte, esse povo: onde vocês encontrar uma águia com a cobra na boca é onde vocês devem ficar. E segundo a lenda, eles encontraram a águia com a cobra na boca em cima de um cacto, que é o que está no centro da bandeira do México hoje. Os mexicanos têm muito orgulho dos astecas, tá? Muito mesmo. Pessoal, isso aqui é um esporte muito doido naquela época. Não era só para os astecas, tinha os maias também e outros povos também faziam esse esporte, que você tinha que, com o dorso do corpo, acertar essa bola e que ela passasse aqui nesse buraco, né? A grande história, você ficava tocando um para o lado para o outro até essa bola passar nesse buraco. Se ela passasse, você ganhava o jogo, né? Olha só que louca essa história, né? Muitos que é o bem e o mal. Muito time que não conseguia passar essa bola, o time perdedor, poderia morrer, né? Poderiam ser mortos. Bom, Império Azteca, conforme a gente falou, ou Mexicans, conforme eu falei, eles é conhecido mais como Mexicas, vamos respeitar os Mexicas. Vou estar falando Azteca, Mexica é a mesma coisa, tá? Era como eles próprios se autodenominavam. Viviam no norte da América, mais aqui, né, nessa região. E em busca de terras férteis, acabaram se deslocando para o centro do continente, se fixando na ilha do Lago Texcoco e fundaram Tenochtitlan, porque nessa região é uma região bem deserta, que é a região do Texas, aquela região ali, Novo México, né? A gente sabe. A herança azteca é muito valorizada pelos mexicanos, conforme eu falei. A atual cidade do México foi construída pelos espanhóis em cima de Tenochtitlan. Olha a sociedade deles aqui. Tinha um imperador, bonitão aqui, né? Eleito pela aristocracia militar e sacerdotal, dentro de uma família real, devia prestar honra aos deuses e proteger o povo azteca. Era ele, né, que tinha toda essa obrigação. Então tinha que fazer sacrifício humano. Todas as sociedades faziam isso, até mesmo neles, de sangue e tal. Isso era muito importante. Grandes comerciantes e artesãos, né, e que eram esses indivíduos aqui, os sacerdotes aqui, né, e nós, né, se fosse no caso, era eu aqui, ó, nada mais, nada menos, né, isso aqui é alto funcionário de Estado, o sacerdote tá aqui, ó, cuidava dos cultos, dos templos e matava muita gente também, né, e aí essa era a sociedade no qual estavam os astecas. Bacana, galera? Depois vocês voltem o vídeo e dão mais uma olhada. Então aqui de novo a gente tem mais uma pirâmide aqui, né? Astecas, nobreza, chefe militar, os funcionários públicos, religiosos, aí depois vem negociantes de mercadorias, os únicos com permissão para viajar em expedições comerciais. Olha só, você não tinha liberdade tanto assim.
os artesãos, camponeses e escravos, prisioneiros de guerra ou devedores, né? A classe mais baixa da sociedade asteca. Então não devia lá não, gente, senão você virava escravo. A sociedade dividida hierarquicamente administrava e a administração era centralizada em torno da figura de um governante eleito entre os membros da aristocracia. Aí o governante tinha o nome de Tatloane, assistente representante do governante Xiuacoaut, tinha o sacerdote nobre, os guerreiros, principalmente esses caras de onça, os principais, e os camponeses, que é nós. Bom, aspecto cultural. Asteca, povo guerreiro por natureza, conquistaram diversas tribos indígenas. Né? Então eles conquistaram muita região, invadiram, conquistavam. Tem uma história longa aí, uma hora eu conto em sala de aula sobre como que eles fizeram a primeira conquista. É muito doido esse negócio. Existiam duas religiões, pública e privada. Você tinha a sua religião pública, que era a de todo o estado, a privada da sua casa, né, que você tinha os seus próprios deuses. A religião se caracterizava pela ausência da ética e da busca da perfeição espiritual. Se preocupavam sempre com a perfeição. Não existia uma ética moral aí, sempre preocupava somente com os deuses, né? Grandes necessidades de sacrifício humano para agradar os deuses, já que eles estavam sujeitos às suas vontades. Isso era muito, viu, gente? Ou o povo que matava, a gente vai falar todos os três, tá? Aspectos culturais, Azteca. Uma das principais divindades era Quetzalcóatl. É esse aqui, uma serpente emplumada e tal e tal. Esse indivíduo aqui, ó. Isso aqui é Quetzalcóatl. A gente vai voltar a falar dele, que é uma serpente, parece um dragão, serpente do mar, né? Emplumada, Deus do saber, né? Deus do saber, do clero e do vento, tá? Devido a uma lenda, Quetzalcóatl foi confundido com Cortés na invasão espanhola. Os espanhóis, quando chegaram, os astecas realmente achou que eram deuses. A gente volta a falar isso mais à frente. Atividade econômica. A guerra era tida como atividade econômica para arrecadar tributos e pessoas para sacrifício aos deuses. Então você atacava as pessoas, pegavam pessoas para trabalhar para você, para morrer nos sacrifícios, e você roubava o que era delas. A escassez de terras férteis levou-os a desenvolver jardins flutuantes, chinampas, né, conforme aquilo que eu falei para vocês. Tinha até um sistema de esgoto muito bom, que você pegava todo o detrito da cidade e fazia lá como fertilizante. O comércio se desenvolveu a tal ponto de surgir uma classe de mercadores, que ganhava dinheiro. Recolhimento de tributo era proporcional à capacidade de produção, sendo que os nobres eram isentos dos impostos. Como sempre, né, a elitezinha está aí. Aspectos políticos. Azteca, organização, uma confederação criada através de uma tríplice aliança entre os reinos de Tenochtitlan, Tlacopan e Texcoco. Apesar de ter extenso domínio, nunca foi um império propriamente dito, devido à falta de uma política de centralização administrativa. Eles faziam cobrar tributos dos povos, né? A unidade política era calpuli, né? Pequenos grupos de origem tribal, cada calpuli, né? Igual os maias também pequenos, os incas também tinham, né? E assim vai aumentando. Os cargos políticos eram obrigatórios e somente em casos excepcionais eram renunciáveis através de cerimônias específicas. Aspectos sociais. No início, não possuía uma divisão social, era um povo migrante, homogêneo e de caráter estritamente guerreiro. Né? Porque esses nômades são assim, geralmente pastores e tal. Aqui foi fugindo mesmo de seca, né? Que eles foram mais para sul. À medida que seus domínios aumentaram, fundaram uma monarquia aristocrática com grupos sociais rigidamente definidos. Formou um Estado, né, pessoal? Vai aumentando, vai tendo mais poder, tem que ter uma organização. Então eles criaram essa forma organizacional, como a América Central, a América toda fez a sociedade pré-colombiana, né? Quase todos os povos desenvolvidos, os outros não, continuaram tribais. Cada grupo possuía seus próprios deuses, cultos, roupas e bairros. Então, tinha tudo divididinho. Os tributos variavam de acordo com a classe social. Aspecto jurídico, pessoal, astecas. Eram transmitidos pela tradição oral, só o direito penal era codificado. O pátrio poder absoluto, quer dizer, os pais mandavam tudo. Né? Existiam as leis, né, do direito penal. Os pais podiam aplicar castigo rígido aos filhos, inclusive vendê-los como escravos. Oh, pensou? A grana.
Esse poder se extinguia quando o filho se casava ou assumia importantes cargos religiosos, militares e civis. Então, seu pai só ia ter poder de você até você se casar ou assumir algum cargo. Diferente dos romanos, que era a vida toda, né? Mas nós estamos falando dos astecas. Os astecas, somente o homem podia herdar bens, quer dizer, mulher, nada. Existia a pena de prisão. Entre os crimes castigados com a pena de morte estavam aborto, caso você fizesse um aborto era a pena de morte, nossa, morte 2 vezes. Adultério é pena de morte, não é igual os maias, né? Lavou, enxugou, tá novo, tá perdoado, beleza, mas aqui não. Assalto, pena de morte. Homicídios, pena de morte. Homossexualidade, pena de morte. Mentira e má interpretação do direito, pena de morte. Olha só que loucura, né? Aspecto jurídico, astecas. O casamento era um ato estritamente religioso e exigia a prévia autorização do pai, que também era responsável por sua realização. Então, quem fazia o casamento era entre as famílias e os pais, que tinham pátrio poder, dava a autorização, porque o cara deixava de ser o quê? Filho da família, né? Ele passava a ser um pátrio poder da outra família. Admitia-se a poligamia para os homens, né? Direito e separação em caso de conflito de temperamentos, esterilidade e mau comportamento da mulher. Então, quer dizer, se a mulher tivesse todas essas questões, o cara poderia ainda separar dela, além de ter um monte de mulher. O responsável perdia metade dos seus bens e os filhos ficavam com o pai e as filhas com a mãe. Olha só que massa. Quer dizer, a mulher tinha poder algum e era ainda tida como inferior. Religião asteca. Os astecas eram politeístas, como eu falei para vocês, tinham vários deuses, né? Faziam culto aos deuses, fazendo sacrifício. Havia um ritual de sacrifício. O mais bravo dos prisioneiros de guerra era sacrificado a cada ano. Então, um cara era muito bom guerreiro, ele era sacrificado, né? No dia de sua morte, ele tocava flauta no cortejo, sacerdotes e 4 belas moças acompanhavam. Acompanhava ele antes também. E muitos caras achavam uma honra, né? Ser sacrificado, pessoal. E eles gostavam de pegar e sacrificar em cima da pirâmide aí, ó. Tá vendo aqui? Arrancava o coração do cara lá, pulsando ainda. Era uma pedra. Enfiava, ele punha, ele tacava ele lá assim e metia uma faca lá e arrancava do peito dele. Aí nós temos aqui o Quetzalcoatl, Deus, aqui o Quetzalcoatl aqui, ó, a serpente, né? Quetzalcoatl, Deus do vento, o Senhor da luz, Deus do sol, era o Deus dos sacerdotes, também era cultuado pelos maias, e seus rituais de sacerdotes usavam cacau, transformando-o numa bebida quente, o chocolate, né? Sacrifícios humanos aos diferentes deuses era muito comum, tanto da religião asteca como maia. Muitos prisioneiros de guerra eram utilizados para esse fim. Então você fazia guerra também para você matar os caras. Olha aí os sanguinários, como é que eles são. Olha aqui embaixo aqui, pessoal, olha aqui. Arrancando o coração do cara aqui na boa, ó. Arrancava tudo, né? E aqui uma cena na qual o Quetzalcoatl está aqui e as pessoas estão comendo os pedaços do outro. Vocês têm que entender essa parte, pessoal. Eles não comiam a carne porque estavam com fome. Eles comiam a carne para receber o poder daquele guerreiro. Você viu que o guerreiro mais bravo ele era sacrificado? Para quê? Para poder você pegar o poder e a força dele. Por isso que você comia a carne do outro. Aqui mais um sacrifício aqui embaixo. Arrancando um coração, ó. E entregando para o sol. Mostrando para o sol. E era assim que os astecas faziam os cultos religiosos. Estranho pra caramba, mas cultura deles, né? E aí nós temos os deuses astecas. Huitzilopochtli. Nossa senhora, que nome louco, hein? Ele era o mais poderoso e temido deus asteca. Era o deus da guerra, do sol e do sacrifício. Ele também foi o deus padroeiro da capital asteca Tenochtitlan. O grande templo no centro da cidade foi construído em homenagem. E Tlacoque. Né? Acreditava-se que seu nome significava beija-flor esquerda. Né? Ele foi muitas vezes desenhado com penas e segurando um cetro em forma de serpente. Aqui nós temos outra representação dele aqui, pessoal. Ó. Temos ele aqui e ele aqui. Ó. Uma outra representação, o beija-flor azul, né? Ou beija-flor do sul. É a principal
divindade mexicana, deus do sol e da guerra, conduzindo os astecas em longa migração de Aztlán. Ele que pega os astecas lá de onde era os Estados Unidos e leva para o México. México hoje, né? E o nosso amigo Quetzalcoatl, principal divindade do panteão pré-hispânico. Ele era uma divindade criadora, tendo contribuído essencialmente para a criação da humanidade. Então, Deus criador. Como que os astecas foram destruídos? Foi por esse indivíduo aqui, ó, chamado Hernán Cortés. Esse boy aqui, né, tinha 1.500 homens e ele vai fazer uma... Como os astecas dominavam várias tribos, vários povos, ele vai fazer uma união com essas tribos. Ele vai conhecer uma índia, né, que ela vai aprender a língua espanhola e asteca. E ele vai aprender, ele vai ficar sabendo que os povos ali estavam contra os astecas. Então ele se une com esses povos e destrói os astecas. E o problema maior, os astecas achavam que eles eram deuses, porque na cultura deles, eles sabiam que os deuses viriam para destruir. Então os caras vieram montados em cavalo, eles não conheciam cavalo, cachorros, né? Vinham muitos cachorros, cavalos e tal, então eles atacaram e cansaram de matar, né? O Império Azteca foi construído em apenas um século. A derrota veio tão rapidamente quanto a sua ascensão. Em nome da Igreja Católica e da monarquia do Velho Mundo, a Espanha, os conquistadores espanhóis Hernán de Córdoba, Grijalva e Hernán Cortés chegaram em 1517 no México, conquistaram e destruíram a civilização azteca, erguendo sobre as ruínas o templo do Deus, de seu Deus mais importante, uma catedral cristã. Aí destruíram o templo lá do Deus que a gente viu, aquele Deus com nome complicado, e pôs uma catedral cristã que está lá até hoje. A dizimação azteca. Como tão poucos espanhóis puderam destruir o império? Né? Como que 1.500 homens? Né? Vamos lá. A superioridade de armamento e recursos. Canhões, espadas de ferro, arcabuzes, cavalos foram os responsáveis pela destruição azteca. É muito fácil, né? Porque armas de metal e tiro, né? Canhões também atacam. Os astecas ficaram desesperados, totalmente sem entender. Montezuma, que era o chefe, não conseguiu segurar, e aí foi morto, não soube negociar, eles traíram eles, foi um genocídio mesmo. Os povos dominados pelos astecas tinham ódio, aliaram seus espanhóis recebendo como libertadores, né? E depois os espanhóis vai lá lascar esse povo também. A demora na resistência por parte dos astecas, porque achavam que eles eram deuses, né? Eles não lutavam a mesma guerra. Azteca, caráter religioso, espanhóis, guerra total. As doenças e a baixa imunidade, azteca. Então, no dia que eles dominam Tenochtitlán, eles cansam de matar, descansam para matar mais tarde. E os astecas não entenderam, achavam que eram os deuses que estavam vindo puni-los. Então eles não atacaram, eles acharam que aquilo ali era coisa divina. Então eles ficaram inertes, não entenderam, e aí acabou morrendo. Mas o que mais matou os povos na América foi doenças, pessoal. Gripe, varíola e várias doenças que vieram com os europeus, mas matou terrivelmente os astecas. Tá? Desculpa, os povos pré-colombianos. Tanto que a gente tem a vacina da gripe aqui no Brasil, e os indígenas têm que tomar, porque eles não são imunes como nós. Nós pegamos gripe, ficamos doentes, beleza. Mas geralmente a gripe para os indígenas é fatal. Vamos agora para os Incas, né? Povo massa, esse aqui eu gosto pra caramba, né? Olha aqui que legal essa cidade aqui que eles construíram na montanha, Machu Picchu, né? Vamos lá então. Os Incas. Os Incas vieram aproximadamente de 3.000 anos antes de Cristo a 1533 depois de Cristo. Então não é um impériozinho chifre, não. Poderosíssimo. Olha só o tanto de tempo que eles ficaram. Quase 5.000 anos. Quase o tanto que ficaram os egípcios, se não mais. Não como império. O egípcio ainda consegue ser mais importante nesse ponto, né? Ter esse pontinho para eles. Com mais abrangência no Peru. Aqui a gente começa a falar, olha aqui o Peru aqui, ó. Isso aqui tudo é o Peru. Tá? Mas eles estavam na Bolívia, Argentina, Chile, Equador e ia embora. Eles estavam em plena expansão, pessoal. Plena expansão. Tá? Já falei um pouco deles para vocês mais acima.
Equador, nas regiões dominadas pela Cordilheira dos Andes. Apesar de ser antiga, a sociedade inca desenvolveu-se com mais força a partir do século XII, englobando uma série de povos no decorrer de um longo processo, né? Porque eles foram englobando os povos e foram colocando com eles, entendeu? Foram agregando e dominando e foram colocando. E por isso que eles tiveram esse tamanho de império, né? No século XIV, em seu auge, encontrava sob o poder do Inca cerca de 20 milhões de pessoas. Pessoal, isso é coisa pra caramba de pessoas no território citado acima. Este poder era centralizado na figura do soberano, denominado Inca, o Filho do Sol, que era considerado quase um deus. Falando em religião, os Incas eram politeístas, como todos os outros. Ou seja, acreditavam em vários deuses, como o trovão, a chuva, a lua, o sol. Além disso, eles sacrificavam animais e humanos em honra aos deuses que cultuavam. E para grandes ocasiões, como na sucessão de imperadores. Então, quando o imperador morria, eles matavam um monte de gente, né, e animais para poder acalmar os deuses. A capital do Império Inca ficava onde está a atual cidade de Cusco. Essa aqui, galera, ó, isso aqui é Cusco, tá? Aqui no Peru. Essa é a capital, né? Que era conhecido como o centro do mundo, ou umbigo do mundo. Aqui fica Cusco, do Peru, né? Vamos lá. Onde havia o maior templo de culto ao Deus Sol, o principal dessa civilização. É do Império Inca um dos mais buscados destinos da América do Sul, a cidade de Machu Picchu, né? No Peru, pessoal. Cadê ela aqui? Não tá aqui. Não tá. Eu não sei bem onde é, pessoal. Uma hora eu quero ir lá. Muitos colegas meus foram, acharam lindo e maravilhoso. É um lugar local muito massa. Quem for, tira foto, tá? É do Império Inca, um dos mais destinados à América do Sul, Machu Picchu, no Peru, que foi construído no século XV, sob as ordens de Pachacuy. O local é provavelmente o símbolo mais típico do Império Inca. Porém, vale ressaltar que apenas cerca de 30% da cidade é de construção original. O restante foi reconstruído. Porque no século XV, quando os europeus, os espanhóis, dominaram os incas, eles fugiram para Machu Picchu, que era um lugar bem longe, né? E aí, numa montanha, quase não dava para ver eles, eles ficaram ali, aquela sociedade inca ficou ali, né? E assim, os espanhóis demoraram até achar e destruir também a cidade, tá? Hoje só tem, mas eles reconstruíram. Localização Inca, costa ocidental da América do Sul, capital Cusco, aqui, tudo bem? Aspecto cultural. Os Incas, religião defendia o privilégio e estabilidade da classe dominante no poder, adjudicando-lhes a origem divina. Então, quer dizer, eles tinham origem divina, eram um semideus, né? A principal divindade era o Deus Sol. Aqui está representado nessa imagem que a gente pode ver aqui, tá? Apresentando como divindade benfeitora e não vingativa, tá? Aspecto cultural. Tinham concepções mais sofisticadas da religião. Tinha uma concepção de alma e por isso acreditavam na vida após a morte. Eles faziam muita mumificação. Legal essa história. Acreditavam na existência de um paraíso celestial, Janam Pancha, e do inferno, Uku Pancha. Construção de grandes redes viárias para interligar o império. Eles conseguiam se comunicar naquele mundo velho de coisa. Eram muito bons nessa comunicação. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Atividades econômicas. Era uma espécie de economia planificada. Por que planificada? O Estado falava o que tinha que produzir, quando que era produzir, porque ele que distribuía essa alimentação. Era totalmente organizado. Totalmente organizado. Uma sociedade rigidamente também organizada. Você não mudava de classe, não. Distribuição de terra de acordo com a fertilidade e necessidade. Você não tinha terra porque você ficava mais rico, não. Cada um tinha o seu. Rígido controle da demanda da população devido à escassez de terras férteis, então você tinha que ter tanta quantidade de filhos. A terra era dividida em 3 partes, uma é para o culto, outra para o Inca e a terceira para a comunidade local. Então, uma para os templos, um para o imperador e outra para a comunidade comer. Atividades econômicas. Todos os membros da comunidade tinham que trabalhar, inclusive crianças de pouca idade, 5 anos. Né? Conforme a idade do indivíduo, a sua condição física,
designava-se uma atividade a ser executada. Então, dependia, né, do indivíduo, mas todos trabalhavam. O Inca domesticava a lhama e a alpaca, que cada chefe de família tinha direito a um par, aproveitando sua lã para vestimento. Também o leite, viu, pessoal? Mexeu. E comida também, comia esses bichos também. O comércio e a indústria eram pequenos, tá bom? Era uma sociedade teocrática, teo é Deus, crate é poder, conforme eu falei para vocês, o Inca era quase um semideus, né? Então, tem essa característica, eu falei para vocês, de modo de produção asiático, né? Foi a única das 3 sociedades aqui descritas que formou um império propriamente dito. É a única, fala Império Azteca, Império Maia, mas mentira. Os Incas fez império mesmo, porque dominou muitos povos e tinha toda a administração política religiosa na mão do Inca. Né? Não era só pegar e arrecadar imposto, não. Ele mudava toda a sociedade por sistema Inca. Né? O império estava dividido em 4 seções administrativas. Por isso era chamado de Tahuantinsuyo, país de 4 partes. Cada seção possuía uma rede administrativa com um chefe que era membro da família real e homem de confiança do imperador. Aí, era dividido em, como nós chamamos aqui, em estados, né? Subestados, e ali mandava mesmo. Para evitar revoltas e incentivar a submissão voluntária, adotava-se uma série de medidas. Respeito às crenças religiosas dos povos vencidos, né? Então deixava os caras o seu culto, mas o culto, né? Existia também o culto aos deuses, manutenção do poder dos povos conquistados. Você se mantém líder aí, mas geralmente não era um estado tão forte, mas você respeita o governante Inca. Transplante de população, o que é isso? Começou a revoltar aqui, então você está dando problema no Equador, vou levar você lá para o Peru, lá para o Chile, aí você fazia, o povo não ficava mais quieto. Apresentação anual dos chefes perante o Inca. Todo ano você tinha que ir lá dar uma adoração ao Inca, né? Você puxar um saquinho e o Inca mostrar a sua força. Respeito ao costumes, cultura e trajes dos vencidos. Construção de redes viárias. Importante era isso, eles comunicavam. Os Incas eram perfeitos. Sociedade, eles dominariam a América inteira, pessoal, rapidamente. Sociedade altamente hierarquizada e racionalizada devido ao seu sistema decimal e sua economia planificada. Eles também faziam contagens, não como os maias, não perfeito como os maias, mas tinha um outro sistema. Vou mostrar para vocês. Podia ser assim dividida: Inca, nobreza, sacerdotes, o povo e os servidores, né? Então aqui você pode perceber. Aspectos jurídicos: os Incas não deixaram nenhum código compilado com signos escritos. Então não existiam leis escritas como tinha os astecas. As leis civis eram flexíveis, regulamentavam a defesa da família e da sociedade. Então, cuidava muito das coisas que vocês faziam mais vocês mesmos. Tá? Aspecto jurídico. A legislação determinava o uso obrigatório da língua Runasimi, trabalho obrigatório nas terras para todos os súditos, né? Todo mundo tinha que trabalhar, ensino de ofício a todos os povos. O que é isso? Você estudava. Todo mundo estudava, as crianças estudavam. Fantástico. Né? O plantio de espécies de acordo com a condição do clima da terra. Então, o estado que falava, vai plantar tal coisa. Esses meninos que vai aprender tal coisa, vai aprender a plantar, você vai aprender algum artesanato. Então, o estado organizava tudo isso. Estabelecimento de reserva de alimentos por causa de seca. Distribuição de terra de acordo com a necessidade de cada família, não tinha ninguém privilegiado. Uso de vestimentos de acordo com a classe social. Então, você era distinguido pela sua vestimenta. Segue a organização decimal estabelecida no Império. A faculdade de julgar estava distribuída em toda a hierarquia de autoridade, desde o curaca, responsável por 50 famílias, até o soberano. Então tinha era um poder centralizado, mas vinha lá de baixo, chegava até o topo, né? Era hierarquizado, vinha aqui do família, e da família vinha para esses curaca, vinha para o governante, até chegar no Inca, né? Todos os julgamentos tinham uma só instância, com inclusão de sentenças, sem direito à apelação, a decisão definitiva. Então você não apelava não, você foi condenado uma vez, tchau maninho, sua vida é essa mesmo. O processo de julgamento não devia durar mais que 5 dias, admitia-se testemunho desde que fossem homens e não nobres, e não pobres, né? Desculpa.
Tem que fossem homens, mulheres não podiam. E nem que fosse um homem muito comum, tinha que ser um homem de respeito. Respeito entre aspas. A pena não podia ser atenuada ou agravada, tinha que seguir o rigor da lei. A prisão não era uma pena frequente, mas era geralmente uma medida provisória utilizada antes da declaração de sentença. Né? Estava preso. Olha o mensageiro Inca aqui, galera. Ó. Como que funcionava? Esse cara saia correndo com esse aqui, chegava até um outro posto, entregava a mensagem para o outro que saía correndo, entregava a mensagem para o outro que saía correndo. Rapidamente o imperador Inca sabia de tudo dentro do império. Tudo. Era muito interessante, porque eles tinham esse sistema de mensagem muito rápido que andava por todo o império. E olha só que interessante os quipus, que como é a forma de contagem. Depende do nó. Aqui embaixo é unidade, dezena, centena e milhar. Olha aqui para você ver, ó. 2, 1, 2, 3, aqui, ó. Um nó longo com 2 voltas. 2. Eu vou pegar um amarelinho, vai ficar mais fácil. Tá vendo aqui? Aí depois 4 nó. 4. Aí 3 nó. 342. Ó. Ó. 1613. Olha aí pra você ver que legal. Tá vendo? Eles eram decimais como nós. Contavam até 10. Tá? E assim eles conseguiam fazer os cálculos. Não conhecia o zero não, tá, galera? Não conhecia o zero. Beleza? Inca. Bom, você poderia, né, muitas vezes você dava seu filho para sacrifício, era jogado em vulcões, abandonado em cima de montanhas para tomar raio. Tinha um monte de coisa que você fazia, era uma honra você fazer isso, né? Ou então você era sacrificado, ou sacrificava as pessoas em homenagem aos deuses, né? E isso fazia muito. Até hoje alguns rituais fazem, os incas fazem lá ainda na região do Peru, da Bolívia, mas não com humanos, né? Com animais. Divindades incas. Viracocha, Deus Criador. Inti, Deus do Sol. Mamaquila, deusa da lua, protetora das mulheres. Né? Pachamama, deusa da terra e da fertilidade agrícola. Mamassara, deusa do alimento e do milho. Maíz é milho em espanhol, tá? Pachacamac, Deus criador da costa, né? Deus do mar, Mamacocha, né? Ilapa, Deus do raio e do relâmpago. Esse aí que batia e matava os menininhos lá, e as mulheres, e também eles gostavam de arrancar um coração também. Icumama, deusa da água. Aqui tá as representações deles aqui, ó. Caso vocês queiram dar uma olhada. Valeu. Quem conquistou? Hernán Cortés. Ou desculpa, Francisco Pizarro. Esse boy aqui, ó. Esse indivíduo aqui, ó. Muito pior. Tinha só 500 homens. Com o império organizado. Mas eu vou contar essa história para vocês poderem entender. Vamos lá. O Colombo descobre Santo Domingo, né, na República Dominicana, depois conquista os povos indígenas aztecas, dos povos indígenas. Né? Então, Hernán Cortés vai conquistar os aztecas, Francisco Hernández de Córdoba, o amigo de Fernando Cortés, vai conquistar os maias fácil, e Francisco Pizarro não estava nesse grupo do Hernán Cortés, não. Ele vai conseguir uma autorização para vir para o sul, ele precisava rapidamente disso, então ele veio para cá e tentou então conquistar os incas e conseguiu. O que aconteceu? Rapidez na conquista, extermínio, armas de fogo, cavalo, doença, religião, conforme a gente já falou, é isso que vai dizimar os povos pré-colombianos, né? Os índios, nossos também, todo mundo. Pizarro partiu de Cajamarca e propôs um suposto acordo de paz com o imperador Inca, que ingenuamente aceitou. Pizarro marcou um encontro onde levaria alguns presentes que seriam a paz, além de se retirar das terras incas. O imperador Atahualpa, né, se dirigiu ao lugar marcado acompanhado de cerca de 5.000 guerreiros desarmados. Ao sinal de Pizarro, soldados espanhóis atacaram e prenderam o imperador. Muito sem vergonha. Né? Como que funcionou? O que estava acontecendo com o Inca?
Eles não acharam que os espanhóis eram deuses bosta nenhuma. Eles não acharam nada, 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 nada. O povo que eles tinham conquistado estava tudo de boa. O negócio que o Pizarro deu uma sorte danada. Por quê? Quando aconteceu isso, quando ele chega aqui no Império Inca, aqui no sul, estava tendo uma briga política entre esse indivíduo aqui, ó, que era Atahualpa, e o Huáscar. Uns falam que é primo, outros falam que é irmão. E aí esses dois indivíduos estavam numa treta danada, brigando, porrada. E o império estava todo desorganizado, porque o imperador ele tinha que ser da família, mas você tinha que ter uma briga política aí. E o Francisco Pizarro aproveitou disso. O Huáscar já estava vencido praticamente quando Pizarro chega. Só que o império estava bem desorganizado. E o que vai acontecer? O Francisco Pizarro vai aproveitar disso. E ele, então, vai fazer essa traição e vai conseguir prender Atahualpa. Nessa prisão, o império vai desorganiza de vez e ele consegue invadir. O império tinha 100 mil guerreiros, pessoal. 500 homens. Olha só para você ver. Conquista facilitada pela disputa interna entre os irmãos, população inca explorada pelo sistema de Mita, os incas conquistados foi rapidão, foram sendo conquistados, e aí acabou o grande Império Inca, né? Fantástico, eu sou fãzaço. Bom, as atividades, pessoal. Bom, vamos lá. Pessoal, as atividades só respondem no caderno, não precisa vocês copiar não, tá? Vocês estressam demais, só responde. Se quiser copiar, legal. Os incas localizavam na Cordilheira dos Andes, atual América do Sul, onde atualmente localiza o Peru, Bolívia, Chile, Equador. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Peru, Bolívia, Chile, Equador... Essa é verdadeira, né? É nessa região mesmo. Qual a capital do Império Azteca? Vai lá e pega aquela palavra grande, chama Tenochtitlan. Era a capital do Império, onde hoje é a cidade do México. Foi aquela cidade que foi feita em cima do lago. Dá uma lidinha lá para nós. As pirâmides aztecas eram usadas para quê? Para que era, pessoal? Todas aquelas pirâmides, né? Para observação, para sacrifícios humanos, tá? Tudo é questão mesmo religiosa. Não era para enterrar gente lá dentro, como eram os egípcios, não, tá? Onde se localizava o Império Azteca? Tranquilo, fácil. Né? O Império Azteca localizava onde? Aqui, ó, no México, na letra Azinha aqui, ó, tá? Então hoje o Império no México, tá bom? Qual era a base alimentar do Império Maia? Milho, cacau e várias outras coisas. A gente falou lá atrás. Depois vocês pegam lá, dão uma olhada e escrevem aí bonitinho, tá bom? Qual era a principal cidade inca? Cusco e depois Machu Picchu, né? Porque depois que Pizarro consegue conquistar, eles fogem para Machu Picchu e ali continuou por muito tempo, até os espanhóis achar, tá? E matar eles de novo. Como era a organização social dos maias? Vai lá e pega a pirâmide maia, o governante da cidade, o sacerdote, tal. Aí você vai colocando lá tudo para nós. Por volta de 900, a Península de Yucatán começou a sofrer constantes invasões de outros povos. Quando os espanhóis chegaram, Península de Yucatán é essa aqui, pessoal. Ó, um talbezinho, deixa eu apagar aqui. Aqui, ó, Península de Yucatán, eu vou fazer de amarelinho, ó. Ô, amarelinho, safado. Ó, tá? Quando os povos... quando os espanhóis chegaram por volta do século XV, a cidade mais estava abandonada. Quais seriam os motivos do colapso dos maias? Qual o motivo, pessoal? Primeiro, grande volume populacional, tinha mesmo, tá? Outra coisa, secas, que levou a fome, que levou a doença, que levou com eles migrassem e logo eles desaparecem. Eles já tinham uma ideia de apocalíptica mesmo e eles desapareceram, tá? Por que os maias, incas e astecas são chamados de pré-colombianos? Fácil, porque são povos antes da chegada de Colombo. Depois da chegada de Colombo, eles vão ser destruídos e vão colocar a nossa sociedade que está aqui. Beleza, pessoal? Aqui é um mapinha, tranquilo a gente observar. Qual a letra que é correta? A letra C, quem está aqui? Os incas. A letra B, os maias. A letra A, os astecas. Então, qual que é a resposta correta? Astecas, incas e maias. A.
Astecas, não, astecas, maias e incas. Aí, a letra C que é a correta, tá, galera? Beleza? Pessoal, corrige, por favor, organize direitinho. Desculpe pelo vídeo grande, mas eu tinha que explicar isso aí. Tá valendo muitas aulas mesmo. Veja pausadamente aí. E qualquer coisa, estou no grupo. Pode perguntar pelo próprio canal do YouTube ou perguntar para mim pelo WhatsApp. Bacana? Muito obrigado. Bora ver aqui. A próxima aula América Espanhola, né? E aí a gente vai estudar a formação da América Espanhola. Beleza para vocês, até mais e tchau. Valeu, galera.